Hoje eu quero conversar com você sobre os padrões mentais de atração. Você deve ter sido levado a pensar que a atração estava ligada a padrões estéticos perfeitos ou simetrias na face. Mas não tem nada a ver com isso. Hoje eu vou te explicar o que realmente traz atração e magnetismo em uma pessoa. E antes de qualquer coisa, eu quero te falar que a beleza, ela é volátil. Nós temos um padrão de beleza que muda constantemente. Para pensar comigo. Antigamente, as sobrancelhas finas eram a moda da vez. Os lábios mais finos também. Hoje, a gente mudou completamente esse padrão. Nós temos lábios naturais ou volumosos, sobrancelhas também mais volumosas. Se toda hora a gente cair nesse padrão que o mundo prega sobre beleza, quem será você no final? Será que o seu rosto vai estar refletido nessa autoimagem? Para te dar um exemplo disso, você já assistiu aquele filme I Feel Pretty? Eu me sinto bonita? Pois é. Nesse filme, a personagem cai, ela tem uma queda repentina em uma aula de spinning e, de repente, ela acorda se sentindo linda. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, ela se sentia feia. E isso fazia com que ela atraísse para a vida dela diversas situações em que ela era rejeitada, destrambelhada e não sabia como se posicionar ou como se comportar nos ambientes. De repente, quando ela se sente bonita, a autoestima dela muda completamente. E ela começa a atrair relacionamentos, amizades, oportunidades de trabalho pelo simples fato de ter ajustado a sua autoimagem, a sua autoestima. Isso muda o jogo completamente. Vamos ver alguns exemplos disso. A Kate Moss foi uma pessoa que desafiou todos os padrões estéticos a usar dentes desalinhados e ter uma fisionomia muito magra. Outro que desafiou padrões estéticos e, inclusive, levantou questionamentos da sociedade foi Jay-Z com a Beyoncé. Todo mundo falava, será que esse casal realmente combina? Por acharem que a Beyoncé era bonita demais e o Jay-Z não estava alinhado a isso. E aí, o que você acha? E aqui existe um fenômeno central. É o loop de feedback comportamental. O que aconteceu com a personagem de I Feel Pretty é que ela alinhou a sua autoimagem, o seu comportamento, os seus pensamentos e, assim, a sua atitude. E nesse loop de feedback comportamental, desse alinhamento estratégico entre mente, corpo e espírito, ela passou a dialogar e se comunicar com uma pessoa mais confiante e com uma pessoa que transmite no seu olhar, na sua postura, na sua fala, nos seus gestos, aquilo que ela realmente é. E isso mudou completamente. Ela passou a ser uma pessoa que atrai tudo que ela quer. Eu quero te explicar agora o que acontece neurocientificamente falando para que você entenda o efeito na sua mente. Eu estou falando dos neurônios espelho, que são células que disparam. Se você estiver observando um terceiro, fazendo o que nós chamamos de modelagem comportamental, ou também se você estiver executando uma ação. Isso significa que se você tem gestos de insegurança, como por exemplo um desconforto, um ritmo mais acelerado, quando você encontra ou está em algum ambiente, se você treme a voz, se você está com medo, com nervosismo, você gera neurônios espelho que estão executando um padrão dentro da sua mente, concordando com aquela atitude que você está gerando, que é uma atitude de insegurança. E o contrário também ocorre. Se você está com atitudes de segurança, gerando atitudes de segurança, os seus neurônios também vão espelhar essa atitude. Então, se você muda a postura, coloca um sorriso, peito aberto, respira fundo, se você internaliza uma projeção mental de que vai dar tudo certo, mesmo que ainda não tenha acontecido, se você começa a se imaginar entrando em um determinado espaço, sorrindo, feliz, leve, tranquila, você começa a se imaginar neste cenário e você se tranquiliza também. Porque nós temos neurônios que atuam com espelhamento. E se você conseguir imaginar essa cena, até mesmo antes de entrar nesse lugar, você já começa a ativar esses neurônios dentro de você. O segundo ponto super importante é o SAR, que é o Sistema Ativador Reticular. Ele é como um filtro biológico que a todo momento busca evidências para confirmar as suas crenças. Funciona como um viés de confirmação. E nós vamos falar de dois filtros: a filtragem por evidências e a filtragem por recalibração. Vou te dar um exemplo. Se você acredita que é feio, o seu viés de confirmação, o seu SAR, vai buscar evidências e momentos na sua vida em que você se sentiu feio ou alguém que te falou ou te deu essa opinião a respeito
da sua beleza. Então você vai buscar essas informações dentro da sua mente para confirmar o seu viés cognitivo de que você não está bonito, ou seja, você está feio. E nesse sentido, acreditando que você não é bonito, sempre que você entrar em um ambiente, você vai buscar olhares, confirmações, gestos, posturas de pessoas que reflitam ou reforcem esse sentimento de rejeição que você tem em você mesmo. Agora, se você vai para a filtragem de recalibração, assim que você entra em um ambiente e você percebe que está chegando nesse lugar ou buscando esse vácuo de raciocínio de que você é feio, você consegue recalibrar. Nessa recalibração, você busca uma mensagem. Você busca que dia foi essa mensagem. Quando essa pessoa falou que você não era bonito ou não estava bonito. E você começa a tirar do âmbito generalista para o âmbito individual. Foi um momento, foi uma cena, foi uma tia, foi a minha mãe, que me disse há muitos anos, há 10 anos, há 20 anos, que eu não estava bonita. Foi no dia da minha formatura. Afinal, eu tinha ido a um salão e a pessoa errou a maquiagem. Quando você faz essa recalibração, você começa a tirar do âmbito geral e sentir-se feio em qualquer ambiente para entender que foi apenas uma situação e não condiz com a realidade. Dessa forma, você ignora o vácuo que o cérebro cria de momentos amplos demais para recalibrar a rota, tornando algo específico e podendo dar um novo significado a esse mesmo momento. E um outro fenômeno que eu quero te explicar é a alquimia da autopercepção. É quando você começa a trazer um novo significado sobre aquilo que você considerava como diferente e até, eu diria, feio. E faz disso o seu principal atrativo. A ressignificação ou reframing é uma técnica cognitiva, onde você pega a sua vulnerabilidade e transforma no seu principal diferencial competitivo. E existem 2 passos para isso. O primeiro deles é a identificação e o segundo passo é a reversão magnética. Para a identificação, o primeiro passo é isolar as características que te tornariam ou que evidenciariam aquilo que te torna diferente. Por exemplo, as sardas. Quem fez isso muito bem foi a Mari Maria. Aquilo que poderia ser uma vulnerabilidade, alvo de crítica, ela transformou no seu maior diferencial competitivo. E hoje ela tem milhões de seguidores e uma linha de produtos e vende esses produtos justamente porque ela fez da sua vulnerabilidade o principal atrativo. Inclusive isso é o que torna ela como sendo uma das mulheres mais bonitas e mais admiradas aqui no país. E o segundo passo é que essa conversão magnética, ou também chamada de conversão em ativo, é se questionar o que pode ser considerado como fraqueza ou vulnerabilidade, ou ser alvo de crítica, e que eu posso transformar isso em um ativo magnético. Eu mesmo posso gerar esse questionamento e fazer com que as pessoas tenham uma atenção diferente a esse ponto vulnerável ou essa diferença, chamando a atenção das pessoas. Mas quem vai fazer isso é você. E o último fenômeno é a regra 90-10, onde 90% você vai destinar à energia e 10% à aparência. Um exemplo disso é Marilyn Monroe. Ela foi a personagem, a estrela, conhecida nos bastidores por ter uma capacidade ímpar de ligar e desligar. Ela sabia ligar a sua energia, fazendo a sua postura, os seus gestos estarem completamente alinhados à personagem que ela precisava transmitir naquele momento. Os trejeitos, a boca, o olhar, inclusive o ligar da energia mesmo, a intensidade, a presença, tudo era ditado em um ritmo de on e off. Um erro comum reside no fato de colocar 100% dos seus esforços em aparência estética, investindo demais em procedimentos, maquiagem, roupa, trazendo um apelo visual muito grande, esquecendo-se de que a sua energia é tão importante quanto a sua estética. E essa energia não tem nada de misticismo, é um conjunto de informações subcorticais que transmitem confiança ou desconfiança. E esse jogo de informações é o que domina a percepção alheia e faz com que você seja magnético ou não. A beleza real e a presença magnética não tem nada a ver com perseguir padrões de beleza estabelecidos pelo mundo. Tem a ver com alinhar quem você é, a sua autoimagem com a sua presença, tendo a consciência de que aquilo que você é e quem você é tão importante quanto a imagem que está projetada no mundo. Não siga a favor de assinaturas estéticas.
mas siga sempre a favor e em busca de quem você é. A atratividade é um padrão interno. Quanto mais você regula a sua autopercepção, quanto mais você regula o seu SAR e esse conjunto de informações subcorticais, você domina a autopercepção e a percepção das pessoas. E assim, você domina os seus resultados. Você comanda os seus resultados, mas isso começa de dentro para fora. É quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Quando você decide ser atraente, os seus pensamentos se tornam mais atrativos, a sua comunicação se torna mais magnética e as oportunidades começam a surgir. Não é quase que uma profecia autorrealizável, é a sua profecia sendo realizável. Eu sou Malu Albuquerque e neste canal eu ensino sobre comunicação e posicionamento. Eu já ajudei milhares de pessoas a transformarem o seu negócio e escalarem os seus resultados simplesmente alinhando postura, comunicação e linguagem. E se você quer continuar aprendendo sobre isso, é só continuar e se inscrever aqui no nosso canal.